Ok? Sou Adriano Graziosi, natural, né, de Ribeirão Preto, moro aqui há 30 e poucos anos. Eu sou colecionador desde os 9 anos de idade, alguma coisa assim. E eu são mais de 40 anos colecionando. E eu ganhei na época de um taxista com algumas moedas. E aí eu comecei a me interessar, e aí eu comecei a viajar, e viajando para fora do país eu comecei a juntar moeda. Aí junta, né? A gente vai juntando. E aí a gente começa, né, ganha um catálogo e tem até uma curiosidade muito grande que eu lembrei esses dias. Um dia eu fui para São Paulo, eu estava andando em São Paulo, e eu passei na frente de um hotel chamado Danúbio. Por acaso tinha um evento numismático. Eu falei assim, ué, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu falei assim, não, tinha o pôster da SNB, e eu nem sabia quem era a SNB na época. Eu falei, não, mas o que é isso? Aí eu falei, não, vou entrar, entrei, e aí aquilo lá eu vislumbrei um negócio que eu jamais imaginava, né? Eu falei assim, o que é isso? Um evento só de moedas e cédulas? Eu fiquei louco. Foi aí que eu conheci a Sociedade Numismática Brasileira, que eu fiquei encantado com aquilo lá, e de lá para cá eu continuei colecionando. Foi quando eu vim para Uberlândia e eu conheci o Clube de Uberlândia, que era muito bonito, muito antigo, né? O clube tem 55 anos. Então, assim, nossa senhora, é um clube, né? Quantos anos é um clube de uma cidade que eu vim morar, e eu ainda fiquei aqui alguns anos, não conheci o clube. E também, por coincidência, foi acho que numa feirinha que eu conheci uma banca de moedas que o clube tinha. E aí eu conheci o clube e fiquei sócio do clube, estou até hoje, sou sócio do clube de Uberlândia e sou sócio da Sociedade Numismática Brasileira. É um prazer. Me chamo Carlos Amaral, sou aqui de Uberlândia, mas sou natural de São Paulo. Colecionismo está em mim desde pequeno, sempre guardava e juntava coisas, acumulava coisas, até um dia que eu fui para fora do Brasil e comecei a colecionar pré-filatéricos, né? Me apaixonei pelo pré-filatéricos, e voltando aqui para o Brasil, eu fiquei desempregado no período e comecei a colecionar as moedas do real, né? Num período muito interessante. E do real, a curiosidade foi ir para trás, ou seja, começar a colecionar mais, você começar a se aprofundar mais. E aí você entra nos inflacionários, entra na época do Império, da República, e aí você começa a colecionar. Depois de um certo tempo, você quer colecionar o resto do mundo. E aí você começa a juntar e trazer moedas de colegas, de sobrinhos, pedir para tio, pedir moedas para todo mundo. E aí você começa a colecionar moedas do mundo. Porém, você não consegue ter tudo. Então eu tive que fazer algumas temáticas, né? Então eu tenho uma coleção além das nacionais, coleção boa. Eu tenho coleção de barcos, um pouco de FAO, e comecei com Canadá e Estados Unidos, né? E agora eu vou entrar no euro com meu amigo Adriano aqui, tá? Nós vamos entrar numa de euro aí, vamos ver o que acontece com isso. Mas o mais importante disso tudo é também ensinar a família. Então eu pretendo agora também, numa segunda fase, mostrar para a família a coleção, explicar para eles o que é a coleção, explicar os valores da coleção, que é importante eles saberem, porque se um dia acontecer alguma coisa comigo, eles darem ou continuidade ou passar para frente para uma pessoa que se interesse. Elverton Ralph, né, coroa. Sou de Itajubá, Minas, né, vim para cá muito cedo. Era moleque, tinha o quê? 7, 8 anos.
meu pai, por ser estrangeiro, ele tinha coleções. Colecionava moedas, né? Tinha algumas, e selos. Mas eu fui, assim, me apaixonar mais pelo selo mesmo, foi com o Sr. José Maria Malva, que era do Clube Filatélico, que a gente se juntou. E, posteriormente, por ser o seu Malva também mexia com moedas, eu me interessei. Né? Aí comecei a juntar, para uma moedinha daqui. E o seu Álvaro, que era um dos sócios, um dia ele pegou uma cédula minha, né, dos índios, né? E eu troquei com ele. Ele falou, não, você me dá ela. Eu sabia que tinha um valor, né? Eu troquei e ele falou, não, vou te passar um monte de moedinhas. Só que ele foi esperto, ele não me deu as séries todas fechadas, os anos todos fechados. Aí onde que eu me interessei fui correr atrás para completar a minha coleção. Hoje eu tenho alguma coisinha assim, né? Não sou contador, não sou assim, mas não tenho tanta assim. Atenção também, a gente é novo ainda, né? Assim, talvez algum dia eu dou uma esticada melhor na coleção. Mas é isso, né? E o meu hobby é esse tipo de coisa. Aqui o clube, como eram os moleques da época, da primeira vez, né, da primeira versão do clube, aí a gente se juntou, né, a turminha antiga, tá, a maioria já está até falecida, e a gente fez esse novo, coisa onde que o Adriano veio. A gente estava nessa reunião, né, a gente fazia essa feirinha, acho que todo sábado do mês, né, lá na praça, e a gente pegava aquele material que tinha no clube e a gente começou a expor ali para ver se tinha outra coisa. Foi isso que aconteceu. Vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Luiz Paz, eu sou engenheiro mecânico e professor. E no meu caso, o colecionismo ele vem de família, né? Então, meu pai colecionava selos, minha mãe colecionava chaveiros, hoje coleciona imãs, meu bisavô colecionava selos e minha avó também me incentivava na questão das coleções. Ela chegava a comprar aquelas revistas nas bancas com 100 exemplares, né? Então eu me lembro tinha uma coleção de revistas só de dinossauros, ela comprou todas para mim. Então desde criança eu já entendia um pouco sobre essa questão de organizar sequências e ter no final uma coleção de fato, né? E então quando eu tinha 6 a 7 anos, eu comecei de fato nas primeiras coleções. Comecei com cartão telefônico, figurinhas, né? E depois de selos. Mas quando eu fiz 8 anos de idade, em 1999, eu me mudei para a Espanha, em Barcelona, né? Meus pais também são professores e eles foram fazer o doutorado lá. E lá a numismática é muito difundida, né? E eu acho que o que me fez começar de fato na coleção foi uma questão bem curiosa, que nos jornais que a gente comprava no final de semana, né, eu ia com meu pai comprar o jornal de domingo e você ganhava uma moeda com o jornal, né? E eles tinham várias coleções. Então eu me lembro do que de fato me motivou a começar foi essa primeira coleção, que eram réplicas da peseta, né? Que a peseta está lá, foi a moeda antes do euro, da Espanha ficou por 200 anos, muitos anos lá. E eles fizeram uma peseta representativa de cada período, eram 11 pesetas até chegar ao euro, né? E todo domingo o jornal lá era La Vanguardia, eles te davam uma moedinha. Eu ia juntando aquilo, no final você tinha um estojinho com todas as moedas, né? Bom, depois, então considero que começou por aí, né? Nessa coleção. Depois um colega meu me deu um pote de moedas de diferentes países, porque lá antes do euro você tinha que, para viajar, ficar trocando, né, de moeda, e ficava tudo junto. E se eu não tinha o que fazer, ele me deu essas moedas. Eu comecei de fato a coleção por países por aí. Outra questão interessante era que na Espanha até hoje a migração é muito forte. Então eu tinha muitos amigos que eram de países diferentes e eu sempre chegava para eles: olha, você tem uma moeda aí de um país, do seu país, tem como você me dar? E eu já ia juntando também nessa faixa de idade aí de 8 a 10 anos, né? Outra coisa interessante da Espanha, que acontecia com a Espanha, era o seguinte: lá
você tinha as pesetas, né? Por exemplo, 5 pesetas era o equivalente aos 5 centavos aqui, e todo ano tinha um desenho diferente na moeda. Então você tinha, por exemplo, um ano que mostrava a região de vinhos da Espanha, outro ano que mostrava arquitetura, outro ano que mostrava Santiago Compostela. Isso não era só para as de 5 centavos, você tem a de 10 centavos, as de 10 pesetas, né, no caso, 25 pesetas, que é aquela que tem um furinho, 50 pesetas, 100 pesetas, 200 pesetas. Então isso também me incentivou. Então meu pai, vendo essa motivação, começou a me levar nas feiras de fato de colecionismo. Então lá em Barcelona tem a famosa Barnafil, que tinha selos, moedas e outros colecionismos, e eu fazia festa lá, a gente sempre saía com a sacola cheia, né? Então outra coisa que também me incentivou foi a questão da Europa ter muitos museus, e toda semana a gente ia num museu diferente, porque era muito comum, e o acesso, quando não era gratuito, era muito barato, estudante tinha desconto e tal. E o meu passatempo, como na época não tinha celular, não tinha internet, o meu passatempo era pegar os guias dos museus, ver as peças do museu nos guias, livros, enciclopédias, tanto livros quanto CD-ROMs. Então eu acho que a coleção de moedas, no final das contas, para mim foi ter um museu em casa. Meu nome é Aparecida Guedes, né? Sou funcionária dos Correios há 28 anos. E como que eu vim parar, né, no colecionismo e principalmente no clube? A pessoa que me trouxe, né, para a filatelia, para o colecionismo, é o Ralph, meu amigo de empresa, né? E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, eu sou de Capinópolis, a 165 quilômetros daqui, e quando eu cheguei, ele que tomava conta da filatelia aqui em Uberlândia. E me intrigava muito, assim, de ver ele mexendo com o selo, de fazendo anotação e tudo, sabe? E aí, quando ele foi mudar de setor lá, precisava indicar uma pessoa para ficar no setor. E ele me indicou, contra a minha vontade. Só que eu falo que a filatelia assim, é como se fosse uma picadinha, né? Quando pica a pessoa, não tem mais jeito, sabe? Não tem retorno. E aí eu comecei, né, a atender os colecionadores de selos em 2000, aqui em Uberlândia. Que na época era o Francisco, era o seu Nelsinho Beltrán, era o seu Elias Salum, o seu Álvaro, né? O João Osório. E aí comecei a ter aproximação com eles, atendendo eles e tudo. E aí foi quando, né, eles falaram que ia retomar o clube filatélico aqui da cidade. E aí, como eu já atendia eles, né, começou aquele vínculo e tudo, eu falei, não, então eu vou começar a participar das reuniões. E aí reativamos, né, o clube, começou as reuniões uma vez por mês, né, era na Casa da Cultura, e hoje é no Griff Shop aqui, no último sábado de cada mês. Aí me fizeram o convite, né, para ser presidente do clube. A princípio eu relutei, não queria, né, e assumi. Tive o meu primeiro mandato, aí agora teve uma nova eleição, eu renovei, né, e tô aqui até o ano que vem. O que eu, assim, eu sinto em relação à filatelia, ao colecionismo, a numismática, o que eu tenho, o pouco que eu tenho da numismática, eu consegui através deles, né, da amizade com eles, o pouco do conhecimento. Hoje lá no meu trabalho, né, o Ralph,
pegou umas moedas lá de 5 centavos, foi analisar e achou uma lá. Depois ele até pode contar pra gente, né, o que ele achou. E todas as moedas lá que surge, que a gente recebe, ele sempre dá a garimpada lá, né, para ver como o que acha de interessante, né? Então eu acredito assim que na filatelia eu já estou 99%. Na numismática eu estou engatinhando, mas eu acredito que daqui a alguns anos eu estarei bem, né, no percentual bem mais elevado. Então, assim, em nome do clube, né, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom esse encontro, né? A gente, em poucos minutos, a gente aprendeu muito, né? E assim, e que essa parceria SNB, Clube Filatélico de Uberlândia, seja consolidado, né? E que a gente consiga, né, através do clube, através da SNB, um rumo ao centenário, né? Esplêndido. Boa noite. Vamos lá. Uma coisa interessante aqui no clube, né, que eu estou há muitos anos aqui em Uberlândia e estou no clube, uma das demandas, né, do clube para divulgar foi criar um site para divulgar os eventos, as datas, divulgar lançamentos de catálogos, lançamentos de moedas e tudo mais. Então, como eu tenho facilidade com a parte de TI, né, eu criei um blog e divulguei o clube durante vários anos. E agora, ultimamente, nós temos um novo representante aqui que criou, né, recriou o site, deixou ele muito completo, né? E aí eu vou deixar para ele continuar. Muito bem, pois é, o nosso site está lá, cfnu.net, né? Então, além dos nossos encontros, fotos, informações, tem curiosidades numismáticas, então os próprios vídeos aí da SNB vocês podem encontrar lá, e sempre buscando, né, pessoal, ter conhecimento sobre a área, querendo ou não, numismática é uma ciência.